Um conselho: que tal não ler a Bíblia? Estranho, né? Não leia a Bíblia. Leia Jesus. Sim, leia Jesus primeiro. A Bíblia é o livro composto por 66 livros, ou seja, Bíblios do grego, biblioteca. Não se preocupe com a biblioteca em si. Peraí, mas você disse para ler Jesus? Onde que eu vou ler Jesus? Primeiramente na Bíblia. 4 livros, e qual chamamos de Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João sendo apóstolos, os caras que seguiram Jesus de perto. Então eles vão colocar coisas muito próximas e que outros vão colocar. Lucas, o médico, mais ligado a Paulo, e muito detalhista, coloca as coisas em ordem. E Marcos, talvez seja um filho de Pedro, João Marcos, escrito com a mente de Pedro. Em qualquer um dos 4, você vai começar a entender a mente, os pensamentos, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele falou, o que ele não falou. Depois que você começa a captar estes pensamentos e ações e falas e ensinamentos de Jesus, como o apóstolo Paulo diz depois, temos a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, você começa a pensar, fazer, executar, explicar e entender todas as coisas como Ele, com a mente dele. Exemplo. Jesus fala que não veio abrogar, ou seja, ele não veio tirar a lei, mas sim cumpri-la e explicá-la, né? Exato. Se Jesus teve a capacidade de fazer isso, explicar as coisas não como os escribas, ou como os mestres da lei, então facilita muito quando você for ler toda a Bíblia, mas com a mente de Cristo. E isso é diferente. Se você for ler, não pode ser uma coisa forçosa, porque você está fazendo um curso, porque você está fazendo teologia. Comece a ler como qualquer um outro livro. Ele é cheio de histórias. O mais importante, a história é de Jesus e seus ensinamentos. E o começo das coisas na narrativa de um povo judeu, Israel. Então a história vai se voltar para Israel. E dentro de Israel vem aquele que é prometido, o Messias, o Cristo, Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Se você não entendê-lo, as outras coisas ficam difíceis. A partir do entendimento de Jesus, ele é aplicável em todas as circunstâncias da vida. Sim, todas as circunstâncias da vida. Então você pode aplicá-lo. Então o Evangelho, essa boa nova, é uma boa notícia para a sua vida, é aplicável. Então você começa a ler aquelas palavras e a palavra, literalmente, de Deus salta para dentro de você. De modo qual você chegará no nível que a palavra estará em você, mas não a Bíblia. Já que a palavra pode habitar em pessoas, como o próprio Deus diz, não ensinará um ao outro, mas eu serei conhecido de todos. Escreverei a minha lei nos corações, não em tábuas de pedra, mas em corações. Ou trocarei o coração de pedra pelo coração de carne. Então são coisas alcançáveis. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Lógico que não. E os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Não é que o pensamento de Deus é inalcançável, porque Deus facilitou, ele fez uma síntese no ser humano, Jesus. Deus em Cristo. Facilitou. Então, para ter entendimento de Deus, não vá no Pai das Luzes, no absurdo. Não tente ir direto, porque você não vai conseguir. É absurdo. É irracional.
Não vou nem começar a falar, mas entre o absurdo, Deus inacessível, tem um meio, tem um caminho. Aliás, Jesus. Quem disse isso? Ele. Eu sou o caminho. Então por que você pega outros caminhos? O caminho não sou eu. O caminho não é outro cara que fala num outro canal no YouTube. O caminho não é um ser humano. O caminho, tô falando em outros seres humanos, como eu, ou como outra pessoa que você ouve, ou um pastor, ou uma irmã, ou uma igreja A ou B, ou uma denominação, ou católico, evangélico. Não. Não é. Essas pessoas e coisas devem estar concernentes ao que realmente Jesus falou. Como ele disse, se vocês seguirem as minhas palavras. Conheça as palavras de Jesus, quer seja pela leitura, a leitura completa, não é uma leitura de um pedaço ou de apenas um capítulo. Não, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho, a Boa Nova. E tire suas próprias conclusões. Comece a crescer. E não depender tanto dos outros. A não ser para trocar uma ideia, para conversar. Isso é bom, isso é bacana. Conheça também os aspectos históricos e culturais. A cultura do judeu, a cultura do povo romano, porque Jesus veio na época do Império Romano. Eu passei a gostar de história depois que comecei a ler Bíblia, porque antes eu odiava a história. Mas a verdade, a história é bom. A história está lá. E com os fatos corretos da história correta, você conhece a verdade. Bíblia conta várias histórias, então não tem como você dizer que não vai gostar de história. Tem que ser interessante. Assim como assistir um seriado, você não acha interessante e assiste 7, 8 temporadas? Tipo isso. Então a cada temporada que você vai lendo a Bíblia ou ouvindo o áudio, sem estudos, pelo amor de Deus, não pegue Bíblia com estudo e comece a ler as coisas, que é muito indutivo, as doutrinas. Não estou falando que tudo está errado, não. Tem coisas corretas? Tem. Mas primeiramente tenha apenas as palavras, se precisar use um dicionário ou uma versão mais simples de ler. Entenda Jesus. Simplifique. Vai no simples. Começa do 1, depois faça o 2, depois o 3. Eu sei que tem muitas perguntas, eu sei que tem muitas dúvidas, mas se não tivesse dúvidas, qual que seria a graça? Mas o mais legal, mais interessante é você descobrir por você mesmo. Mesmo que outra pessoa fale coisa com coisa, não é porque a outra pessoa fale, mas é porque você já leu e você entende, ou você já de tanto ouvir o Novo Testamento. Leia o Novo Testamento. Sim, comece pelo Novo Testamento. Mas primordialmente, o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Coloque Jesus superior a tudo. Se é que você acha que ele é Deus. Se é que você acha que ele está vivo. Porque mesmo os outros que falaram em nome dele, apóstolos, eles não são o caminho. Paulo não é o caminho, Pedro não é o caminho, eu não sou e ninguém mais é. Isso é incontestável. Mas Jesus é o caminho. Entenda o ser humano Jesus. Depois entenda o ser humano Deus Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Entenda ele antes da cruz. Por que ele foi crucificado? Qual o motivo? Questione a si mesmo. Vai lendo e questionando e tentando, na própria leitura, já é autoexplicativo.
Tá, as coisas necessárias estão escritas. O necessário está escrito. Então, não há necessidade de ultrapassar alguns limites. Não, vá dentro do limite da própria leitura ou audição. Eu particularmente faço os dois. Leitura ou ouço. Às vezes mais ouço. Mesmo que você tenha que fazer uma outra leitura de um outro livro ou de outra parte do Velho Testamento. Não, leia o Velho Testamento com a mente de Cristo. É diferente. Tente fazer. Coloque à prova. Não acredite nesse cara que está falando no vídeo. Exato. Estou dizendo, não acredite em mim. Tire suas próprias conclusões. Falou?